O peso da obediência. Onde cai? Sabe aquela hora em que a gente pede algo para os nossos filhos e eles simplesmente não fazem, eles não obedecem? Parece que é automático, né? A gente sente um misto de frustração, de raiva e muitas vezes até vergonha se tiver alguém olhando a situação. Meu filho não me escuta, meu filho não me respeita, ele não me obedece. E logo vem a vontade de apertar o tom da voz, de reforçar o poder. Eu tô mandando, é assim porque eu quero e acabou. Mas será que obediência é isso mesmo? Será que obediência é simplesmente a criança ou adolescente fazer tudo aquilo que eu mando sem questionar, sem refletir? Ou será que a gente está entendendo essa palavra de um jeito muito errado e há muito tempo? Hoje eu quero te convidar a olhar para a obediência de um jeito completamente novo. Não mais como submissão, como medo, mas como escuta, como respeito e como confiança. A palavra obediência, infelizmente, gente, ela vem carregada de distorções. Durante séculos ela foi usada para justificar o autoritarismo tanto dentro das famílias quanto nas sociedades em geral, inclusive, gente, dentro da igreja. Mas se a gente parar e olhar para a raiz dessa palavra, a história muda completamente. Do latim ob audire, significa inclinar-se ao ouvir, escutar com atenção. Ou seja, obedecer não é ser submisso, não é se calar e cumprir ordens cegamente. Obedecer na sua origem significa estar aberto para escutar, estar inclinado a ouvir com atenção alguém. E aqui vem a primeira chave importantíssima. Se obedecer é escutar, a responsabilidade não está mais apenas em quem obedece, mas em quem deseja ser escutado e obedecido. Quando eu mando sem dar exemplo, quando eu imponho sem coerência, quando eu exijo sem oferecer razões, eu não gero obediência verdadeira. Eu gero medo, ressentimento e muitas vezes rebeldia. Quase sempre rebeldia, gente. Pense, quantas vezes você já disse para o seu filho, não grite, gritando. Ou vá dormir cedo, às 2 da manhã, porque você está no celular. Ou exigiu paciência dos filhos sem demonstrar paciência com eles. Isso revela que muitas vezes nós usamos da autoridade vazia, aquela que só se sustenta no porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai, ou porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. A verdadeira autoridade nasce da confiança, da coerência e do exemplo. É aqui que o peso da obediência ela se desloca. Ela não cai mais sobre a criança que deve cumprir ordens, mas sobre o adulto que precisa ser alguém digno de ser escutado. Finalmente eu vou te mostrar como funciona. Quando nós queremos que as pessoas nos obedeçam, em especial os nossos filhos, o peso da ação é completamente colocado sobre o obediente, o filho, certo? Então quando ele não obedece, ele é castigado, ele é punido, não é assim? Para experienciar essa minha proposta agora, será necessário uma coragem ainda não experimentada até aqui. Você está disposto? Você terá que aceitar que o peso agora deste verbo obedecer estará sobre quem manda, sobre aquele que deseja ser obedecido, sobre você. E eu acho que é muito justo, né, gente? Afinal, nós os pais somos mais velhos, mais experientes, mais regulados, não somos? Deveríamos. No momento que eu entendo que é minha a responsabilidade da obediência, eu percebo que para o meu filho estar inclinado a me escutar, a me dar ouvidos, eu preciso exercer um lugar de confiança, de exemplo, de admiração. E aí sim, gente, de autoridade. O que é que você acha disso? Se pararmos para avaliar o nosso comportamento, a maioria das vezes que nós somos tão impositivos, tão autoritários ou que exigimos uma obediência cega, nós não encontramos dentro de nós respaldo ou justificativas plausíveis para o que estamos dizendo. Hoje não. Na volta eu compro. Não, por que não? Não, porque eu sou sua mãe. Ou Ah, porque eu quero. Porque eu tô mandando. são algumas das expressões que nós usamos que em nada agrega à vida dos nossos filhos e que não nos faz mais respeitados por eles, não nos faz mais admirados, mais queridos. Outro ponto é que sempre exigimos coisas que nós não ofertamos. Essa história, né, que eu falei do fale baixo comigo, não xingue falando palavrão. Perceba, essas incoerências nos fazem ser pessoas apenas mandonas. Afinal, se eu não tenho uma explicação, se não há uma razão, um motivo, se não há um sentido no que eu estou dizendo, eu preciso usar do poder da minha função. Como aqueles que dão carteiradas para entrar em lugares privados. Já viram isso? Ou para se beneficiar de coisas que não deveriam ser benefícios seus. Bom, quando entendemos isso, a obediência deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de encontro. Pais e filhos caminhando juntos, ouvindo uns aos outros, sabe?
crescendo em respeito, em afeto e em confiança. No meu livro, gente, Forjado na Alma, eu digo o seguinte: obediência é mais sobre você do que sobre o seu filho. Os pequenos, e mesmo os adolescentes também, não devem ser deixados a pensar e proceder independentemente do juízo dos seus pais e dos seus mestres. As crianças devem ser ensinadas a respeitar e a obedecer, e não obedecer porque é apenas uma obrigação, tá? Mas obedecer porque ela reconhece que isso é bom, porque fará bem, porque ela entende a quem ela deve obedecer, como alguém que merece essa obediência, alguém que ela confia. Percebe como isso muda tudo? Obediência não é sobre poder, é sobre vínculo. Não é sobre medo, é sobre respeito. Não é sobre o filho ser passivo, mas sobre o pai ou a mãe ocupar um lugar ativo de exemplo, de autoridade saudável. Para isso, gente, como eu escrevo também no meu livro, é preciso abrir mão do autoritarismo. Porque o autoritarismo é como essa tal dessa carteirada. Funciona na hora, mas não constrói nada duradouro. Quando os filhos estão inclinados a nos ouvir, não é porque eles têm medo de nós, mas porque eles nos reconhecem como alguém confiável, coerente, digno de atenção. Esse é o tipo de obediência que forma caráter, que educa de verdade e que prepara os nossos filhos para a vida. E aqui eu quero trazer um ponto muito lindo que Ellen White nos ajuda a compreender. Ela dizia que a obediência não pode ser um mero cumprimento de ordens, mas deve nascer do amor. O verdadeiro respeito é fruto da confiança. Só é possível confiar em alguém, né, no pai e na mãe, quando eles se mostram pessoas dignas de serem verdadeiramente ouvidas, quando eles são coerentes, justos, sensíveis. Isso significa que se os seus filhos obedecem você apenas pelo medo, quando eles saírem de casa, eles vão buscar fazer tudo aquilo que sempre lhe foi proibido. E muitas vezes de forma inconsequente, claro. Mas quando eles obedecem por confiança e amor, eles levam essa escuta no coração. Mesmo longe, mesmo em ambientes diferentes, eles ainda vão se lembrar da voz dos seus pais, não como uma ordem, mas como uma bússola que aponta para o que é bom e verdadeiro. Eu vejo isso todos os dias na minha relação com meus filhos. Eu vou contar para vocês no quadro Confissões do Meu Reino e vocês vão adorar ver muitas histórias que nós vivemos aqui em casa. Mas então, eles não me obedecem porque eu mando. Eles me obedecem porque eles confiam em mim. Eles sabem que quando eles chegam para me contar algo, eu vou escutar com atenção. Eu vou acolher e vou trazer uma palavra de experiência, não de julgamento. Eles amam dividir comigo as suas histórias. Eles chegam correndo para contar as novidades, para compartilhar as alegrias e até mesmo os seus erros, as suas falhas. Mas sabe por quê? Porque eles têm a certeza de que eu vou ouvir com carinho, de que eu vou ter sempre uma palavra boa, que eu vou contar algo parecido da minha adolescência, que eu vou mostrar como foi que eu superei aquela fase que eles estão passando agora. Essa troca é preciosa, porque a obediência, nesse caso, não é peso, não é medo, não é imposição. É confiança e amor. Eles sabem que eles podem se inclinar, que eles podem me ouvir, porque a minha voz é para eles um lugar seguro. E é isso que nós precisamos resgatar na educação dos nossos filhos. A obediência como espaço de encontro, como um elo que se constrói pela confiança, pelo exemplo, pela escuta mútua. Por isso eu quero te dizer algo muito importante hoje. Obediência não é sobre filho cumprir regras cegamente. Obediência não recai sobre os ombros da criança. A obediência, no seu sentido mais profundo e sagrado, recai sobre nós, pais e mães. A nossa missão é viver de tal forma que nossos filhos queiram nos ouvir, que eles nos reconheçam como uma voz digna de atenção, uma presença de real confiança, uma referência de amor e de coerência. Obediência não é sobre autoritarismo, não é servidão, é inclinar-se a ouvir porque se ama, porque se confia, porque se reconhece no outro uma voz de verdade. Seja esse espelho, seja essa referência, porque quando você ocupa esse lugar, a obediência deixa de ser um peso e se torna um lindo legado.